Vale a pena a gente reforçar, até como a gente vê nas imagens que a gente acompanha, são imagens dos últimos dias, das últimas horas, diversas crianças, inclusive bebê de colo, famílias inteiras, pessoas mais velhas, e um protesto são manifestações que acontecem em ordem, em paz, né? Realmente, no comecinho da semana passada, a gente chegou a acompanhar bloqueios de rodovias, de estradas, o que trouxe uma grande preocupação. Inclusive, o presidente Jair Bolsonaro chegou a fazer um apelo para que as vias fossem liberadas, e eu já vou falar com o Mota sobre isso, sobre Bolsonaro também, porque a gente não vê nas manifestações nada com relação ao atual presidente, né? O presidente Bolsonaro, que fica até o fim do ano cumprindo o seu mandato. Então, vou querer uma observação do Mota sobre isso. Só antes, a gente está com a Luciana Verdolim ainda. Vamos ver a situação de Brasília, então, justamente com relação a isso. Luciana, acontecem ainda bloqueios de estradas? O que diz o último balanço, as últimas horas? O que você tem acompanhado com relação a caminhões? Olha, Adriana, a gente já teve problema em quase todos os estados brasileiros. Nesse momento, o último balanço divulgado pela Polícia Rodoviária Federal indica problemas em apenas 5 estados. Em 3, o problema são interdições. Alguns problemas pontuais, mas sem impedir totalmente a circulação. Há pontos de interdição em Blumenau, Santa Catarina, Vilhena, em Rondônia e Altamira, no Pará. No Pará, são 2 pontos com algum tipo de problema. Bloqueios são registrados em 2 estados, em apenas 2 trechos de 2 estados brasileiros. Palhoça, em Santa Catarina, e Pontes e Lacerda, no Mato Grosso. Nesse caso, o trânsito está totalmente impedido. E aí há uma certa preocupação, a Polícia Rodoviária está trabalhando para evitar qualquer tipo de prejuízo e tentar desobstruir a via. Vale ressaltar que ainda não há um balanço atualizado da aplicação de multas. As multas administrativas podem variar de 5 a 17 mil reais, dependendo aí da infração. Apenas um bloqueio que não cause tanto problema, questão envolvendo a circulação de mercadorias e pessoas, a multa costuma ser de 5 mil reais, 17 mil para lideranças do movimento. Agora ainda tem aquelas multas judiciais que foram determinadas pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que pode chegar a 100 mil reais por hora para caminhoneiro que esteja bloqueando alguma via no país. Isso a gente tem que esperar um tempo maior para conseguir essas informações, essa atualização. O que a gente sabe é que a Polícia Rodoviária Federal continua repassando essas informações para a Justiça para o caso de ser determinada a penalidade. A Polícia Rodoviária promete também um balanço atualizado de multas até o fim do dia. Perfeito, a gente vai aguardar. Lembrando que a PRF também confirmou que desfez pelo menos 1.040, é um número até preciso, manifestações pelo país e que há problemas ainda em rodovias como Santa Catarina, Rondônia, Pará e Mato Grosso, onde ainda são registrados alguns bloqueios. Agora, Mota, eu perguntava para você justamente sobre as faixas, os cartazes, os gritos que a gente ouve e lê nas manifestações. Falam muito sobre o Supremo Tribunal Federal, sobre abuso de poder, sobre não seguir a Constituição. Essa reclamação é contra a instituição ou contra alguns ministros? E você também percebe que a gente não vê placas ou gritos a favor de Jair Bolsonaro especificamente ou do atual governo, como se Bolsonaro ou o governo dele estivessem por trás? Pois é, Adriana, isso tem a ver com uma coisa que eu sempre falei. Tem muita gente, políticos, cientistas políticos, jornalistas, que menosprezam a inteligência, a capacidade de decisão e o conhecimento da população brasileira. Tratam o Brasil como se nós estivéssemos em 1980, mas nós estamos em 2022. O povo brasileiro aprendeu muita coisa. Ele não precisa mais ser tutelado. Eu expliquei que boa parte do fenômeno Jair Bolsonaro se deve ao fato de que ele não trata a população brasileira como um bando de bobos que precisa de alguém para dar instruções sobre todas as coisas que a gente deve ou não deve fazer. O presidente Bolsonaro é o primeiro que eu me lembro, numa longa lista de presidentes que eu conheci, que colocou a defesa da liberdade individual como ponto central
do seu mandato. Então, essas pessoas que estão na rua, elas estão defendendo a sua liberdade primeiro e acima de tudo. Nós entrevistamos hoje de manhã uma pessoa numa manifestação, acho que foi aqui do Rio, uma senhora, e ela disse: nós sabemos o significado da liberdade. A população brasileira não precisa que venha algum político ou alguma alta autoridade nos explicar que nós podemos falar isso, mas aquilo não pode não, tá, meu filho? Porque está proibido. Você perguntou sobre a reclamação dos manifestantes, Adriana. Os manifestantes reclamam sobre fatos, sobre decisões, sobre acontecimentos que ocorreram no Brasil nos últimos meses ou anos e que não encontram amparo na Constituição e em nenhuma legislação. Não é possível se cancelar uma pessoa ou se prender uma pessoa ou se processar uma pessoa por uma opinião que ela deu. Se essa opinião significar injúria, calúnia ou difamação, isso está previsto no Código Penal. Se essa pessoa prejudicar alguém, ela pode ser processada civilmente por danos morais. Fora disso, não há mais nada. Como disse aquela ministra do STF muito bem, cala a boca, já morreu. Então, quando os brasileiros se veem diante de ações que muitos juristas já disseram são arbitrárias, têm caráter totalitário, ferem o ordenamento jurídico brasileiro, muita gente sente, é a última chance que eu tenho. Eu vou para a rua agora, vou armar a minha barraca, vou levar a minha família e vou ficar lá até que isso se resolva. Eu acho muito injusto, Adriana, jogar em cima da população brasileira a responsabilidade por encontrar a solução para esse dilema. Não é tarefa do povo, não é tarefa do cidadão brasileiro trabalhador dizer como é que o país vai sair dessa enrascada em que ele se colocou. Não faltam no Brasil políticos profissionais, não faltam autoridades, tribunal disso, tribunal daquilo. É muita gente que é sustentada com o dinheiro, com os impostos pagos pelos trabalhadores, e são essas autoridades, primeiro, que não deveriam nunca ter deixado o Brasil chegar na situação que chegou.